E aí entrei no jornalismo lá, isso aí, peão, assim, trabalhando pra caramba, ganhando uma mixaria, né? Mas foi legal, assim, o prédio em si é muito legal, que é histórico, que é o prédio onde era a TV Tupi, né? Sim, do Assis Chateaubriand e tal, né? E aí de lembrança mais marcante para mim foi que eu caí, por acaso, quando entrei lá, caí direto para trabalhar com o Fábio Massari, assim. E aí eu fiquei, caramba, Fábio Massari! E aí eu ficava pagando um pau para ele, né? Até hoje pagamos um pau pro Massari, né? Professor. E aí, quem não conhece, procure, né? Reverendo Fábio Massari. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast. O convidado de hoje é muito especial, não que os anteriores também não fossem, mas é a pessoa de todas elas que eu conheço há mais tempo, Marco Panayotis. Bom, para quem não sabe, Marcos Panayotis trabalhou em várias emissoras e também alguns meios jornalísticos que com certeza você conhece, como 89 FM, a rádio, lá nos idos dos anos 90, a MTV, produzindo e dirigindo programas como o Yo MTV Raps e Jornal da Emissora. E além disso também criou 2 documentários muito interessantes que nós falaremos hoje aqui, que é o Time Will Burn, que conta a história das bandas Guitars, a cena Guitars Bands brasileiras, e também o Novos Motores, o documentário um pouco mais recente, e também, para não esquecer, tão importante quanto, cobriu festivais como o Goiânia Noise, o Abril pro Rock e o famigerado, que só aí daria um episódio à parte, Woodstock 99. Então assim, esse rapaz que está aqui na minha frente tem muita história para contar. Tudo bem, beleza? Valeu aí pelo convite. Realmente te conheço de outros carnavais, né? Vários outros carnavais. Já são quase 30 anos aí né, que a gente se cruzou aí na faculdade. Exato, e tal. E estamos aí, valeu pelo convite. Quando a gente era menino ainda, querendo entender um pouco do rock brasileiro, de toda a cena que rolava na época do grunge ainda, né? O Paná, como a gente chama ele, né? Para os mais íntimos, mas podem chamar ele de Paná também, né? Ele já trabalhava no 89 e tem várias histórias legais para contar. Então, assim, Paná, para começar, né? Acho que é legal inicialmente traçar esse contexto geral, um pouquinho de cada coisa que você fez, né? E claro, tem muito mais coisa, mas não dá pra gente também ficar falando de tudo aqui. Mas eu queria saber assim, de como começou essa trajetória, né? O impulso inicial para você entrar nesse meio jornalístico musical. Como tudo começou? Tá bom. Então, começou de certa forma um pouco por acaso, assim. Eu sempre ouvi muita música, né? Desde criança, gostava de rock, influência dentro de casa, tal, né? E decidi fazer faculdade de jornalismo, né? Era, enfim, metade dos anos 90, eu achava que ia mudar o mundo, ia trabalhar num jornal, ia denunciar os políticos num jornal. Bons tempos, né? Achava que no Estadão, na Folha, eu ia denunciar as coisas, né? E comecei a fazer faculdade de jornalismo. Eu estava no primeiro semestre da faculdade, em 96. Eu trabalhava numa loja de tecido, no Brás. E aí teve uma promoção da 89. Eu ouvi no rádio uma promoção da 89. E aí eu mandei carta e fui sorteado e ganhei a promoção. E aí fui lá, tal, com esse pessoal e perguntei. Falei, pô, tem alguma vaga para trabalhar aí e tal? Aí eles falaram que iam ver, agora não tá tendo, mas, né, deixe seu currículo e tal. Fiz uma certa amizade lá, né, Legal. por conta dessa promoção. E aí, passou algumas semanas, eles ligaram e falaram, tem uma vaga para atender ouvinte por telefone de madrugada. É tipo a vaga que ninguém quer. Exato. Né? E aí, eu até fazia facu à noite, sei que, aí mudei para de manhã, falei, eu quero. Aí mudei a facu para de manhã e comecei a fazer estágio lá no 89, né? E aí foi o máximo, assim, para mim, porque eu nunca tinha tido nenhum contato, enfim, com esse universo de bandas, né? De ver músicos circulando e tal, né? E fiquei lá, me empenhei e fui ficando. Aí fiquei 4 anos no 89. Fiz estágio, fui efetivado. E aí lá foi onde eu trabalhei mais tempo com música, assim, né? E
depois passei por outras emissoras tal, e aí rolou de ir pra MTV. Sim. Um cara que foi, tipo, meu chefe na 89 indicou e pra um amigo dele, porque eu falava muito da MTV, que eu adorava, não sei o quê, e que era louco por música. E aí ele disse depois, quando rolou na MTV, ele falou, eu te indiquei, e falei, esse cara, ele é um cara que quer trabalhar na MTV, ele não quer simplesmente um emprego, né? É um cara que gosta da MTV. Que legal, E aí entrei lá como produtor em 2002. E aí fui ficando também. Fiquei 4 anos na 89, 4 anos na MTV. E aí na MTV eles têm uma cultura assim de... Era todo mundo muito jovem e tal, e que faz de tudo. Então você era o produtor, aí você ia para ele editar, você ia para uma externa. E aí depois de um tempo você acaba pegando algum programa para dirigir. Ou porque o outro diretor foi fazer outra coisa, ou saiu e tal... Né? Aí eu tive a oportunidade de fazer o I.O. Na época do Taíde, assim, caiu no meu colo em 2005, aí foi uma das coisas mais legais assim da vida. Fiquei 1 ano lá trabalhando com ele, e no ano seguinte aí eu estava já no núcleo lá há bastante tempo, aí acabei também parei de dirigir o I.O., comecei a dirigir o jornal, né? E aí, porque meu chefe foi fazer outra coisa, mas assim, era todo mundo muito novo e tal. Você citou um fato interessante, porque eu conversei com pessoas que trabalharam na MTV logo no início, né? Esses dias, inclusive, circulou no Instagram um videozinho do primeiro dia da MTV, não sei se você chegou a assistir. Sim, tá rolando uma nostalgia. Nostalgia, e aí, assim, diziam realmente que era isso, era o perfil, cara, você ama a música e quer trabalhar na MTV. O que eu vou fazer? Nem a gente sabe, você vai fazer o que tiver que fazer. E esse era o perfil muito, muito inicial, né, da emissora, o que é muito legal, porque as pessoas faziam as coisas de coração, né? Foi muito legal você dar essa introdução. Você vê, pessoal, como é bom, né, trazer uma pessoa que tem um conteúdo como o Marco aqui para poder apresentar pra gente. Por isso, não se esqueçam, inscrevam-se no canal e curtam esse vídeo e divulguem para o máximo de pessoas possíveis, porque só assim projetos como o Trilhas Podcast continuam no ar, trazendo pessoas magníficas aqui como o Marco. Cara, e assim, uma coisa que me vem à cabeça quando a gente fala de banda, de música em geral, né? A gente sabe que viver de música num país como o Brasil é muito difícil, principalmente quando a gente fala de música de qualidade, sem querer, claro, desmerecer as outras músicas e vários segmentos que existem aqui nesse país, né? Mas ser repórter musical na minha opinião, talvez seja até mais difícil, porque você não está só criando, você está acompanhando o que a mídia gera e muitas vezes indo fora da mídia para poder criar alguma coisa diferente, como era a MTV, que no futuro não tão distante daquela época deu certo. Você pensou em algum momento desistir dessa carreira? E se você pensou, qual foi o estopim de falar, cara, não vou seguir, teve essa experiência que me faz pensar que eu devo seguir nisso que eu amo e que continuo fazendo? Que você consegue puxar da sua lembrança? Sim, não, assim, pensar em desistir, a gente pensa várias vezes, né? Mas, por exemplo, no caso, que nem fiquei muitos anos na MTV, que eu falei que era todo mundo muito novo, em geral, pegando responsas, tal. Qual que era o outro lado? Os salários eram muito baixos, né? Então, assim, pagava abaixo do mercado, e você via que em outras emissoras o pessoal ganhava melhor, né? Então, era um esquema, assim, de trabalhar muito, assim, ralar mesmo, de né? acreditar Ficar de naquilo, madrugada. Né? Oi? De acreditar naquilo, né? Sim, sem pensar só na questão financeira, né? E exatamente, de ficar no vermelho, viver no vermelho ali, né? Então, isso foi uma coisa, assim, que me desmotivou na época, e eu até fui atrás de outro trampo, assim, de outro emprego, né? Mas, assim, hoje em dia, o que acontece é que quase não tem mais mercado, assim, para jornalismo musical. Sim. Assim, eu digo no mainstream, não tem mais. Agora a MTV, né, oficialmente acabou, né? A gente não tem mais as revistas, a Bis, né? Que depois virou Showbiz, quase todas as revistas impressas, né? Então, hoje o caminho tá principalmente no independente, né? Enfim, a gente pode abrir essa aba aí, né? Mas assim, Mas como profissão dificultou cada vez mais, então, sim, né? No sentido de ganhar dinheiro para pagar suas contas sendo jornalista musical. Hoje em dia... E assim, se trabalhando na rádio, se trabalhando na MTV, também tem um lance que, igual você falou, que você vai atrás, né? Do que não é conhecido, do que você gosta,
mas você também trabalha numa empresa que quer lucros e que no caso dessas grandes, assim, que as gravadoras são atuantes, né? Então, assim, tem toda uma pressão para você, né, divulgar artista que está sendo lançado pela gravadora, e às vezes você fala, putz, sério que eu vou entrevistar esse cara que nem canta, na verdade, né, o Milli Vanilli, sei lá, né, assim... Tem vários exemplos. Não, um amigo teve que ser... Milli Vanilli desenterrou, hein? É. Lembrando que esse pessoal também que a gente tá citando aqui, sendo bom ou ruim, estará na playlist do Spotify do Trilhas Podcast aí, ó. Milli Vanilli era bom, só que era eles, né? Porra. Tem razão. Mas assim, um amigo teve que... Era o cover do cover. Um amigo teve que ir para uma reunião... que iam passar um briefing sobre o lançamento do Dogão. Dogão é mal, lembra disso? Dogão é mal. Nossa, o Bonadil, quando o Gorillaz surgiu, o Bonadil tentou fazer o Gorillaz brasileiro, né? E aí era o Dogão. E aí não revelava quem cantava, tal. Aí, assim, isso não sobrou pra mim, sobrou pra um amigo, né? E a influência do Bonadil realmente foi o Gorillaz para poder criar isso? Eu acho que sim, porque era uma animação, né? Era animação. Revolucionário pra época, né? Até hoje época, E aí ele quis fazer o Gorillaz brasileiro, né? Que era o Dogão. Virou o Dogão. Dogão é mal. E era um caramelo? Eu nem me lembro, cara. Porque se fosse um caramelo, tem pelo menos um pouco de respeito pelo Trilhas Podcast. Eu acho que era um pitbull. Acho que era um pitbull. A gente pode ilustrar aí, se vocês quiserem, eu mostrar aí. Com certeza, vamos colocar o insert aí do fácil, Dogão. O Dogão é mal. Cara, e nessa época, Marco, você trabalhou na 89 FM ainda, né? Como era a sua rotina? Qual que é a sua lembrança mais marcante dessa fase aí? Cara, minha lembrança mais marcante, eu acho que foi ter visto a Rita Lee, assim, porque no começo teve isso, assim, de, né, essa coisa de começar a se habituar a ver artistas, né, e de ver shows. Você trabalhava dentro da emissora ou fazia algum... Então, na 89 era assim, a 89 ele tem o departamento as rádios de promoção, produção e jornalismo, basicamente, e a técnica, editores e tal. Sim. E aí você entra pela promoção, que é a galera que divulga a rádio, promove a rádio. Então vai fazer aquelas blitz na rua de colar adesivo. Então minha rotina, eu era da departamento de promoção, atendimento. Eu atendia ouvinte pelo telefone durante a semana e de final de semana rolava uma escala para você fazer alguma coisa. Ou você ir fazer uma blitz, ou você ir trabalhar num show. Aí, logo num dos primeiros finais de semana, eu fui escalado para trabalhar no show. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Aí o cara falou, você vai ficar vigiando o banner lá em cima para ninguém roubar até o final do show. Né? Caramba! Um show no Aramaçã que terminaria 3 horas da manhã. Mas aí era um festival que tinha várias... Acho que tinha Barão Vermelho, não sei, e tinha Jorge Benjor. Aí foi o máximo, assim. Falei, caramba, né? Eu nunca tinha visto um show dele, aí vi o show do Jorge Ben. E aí, tipo... então, a minha rotina era essa, assim. E depois eu passei pro departamento de jornalismo, ainda como estagiário, porque eles perguntaram se alguém estava afim de fazer enquete na Paulista, perguntar a opinião das pessoas. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Aí eu fui, aí acabei ficando. Aí minha rotina lá... Depois eu ficava mais dentro escrevendo textos de jornalismo para o locutor ler. Tinha o programa Giro 89. Aí na época até ficou em primeiro lugar na audiência, marcou a história do 89. Legal. Que era informações do trânsito às 6 da tarde, com uma linguagem mais solta, com gírias e tal, que eles falavam, e entravam uns quadrinhos, assim, de um especialista no assunto. Aí eu escrevia notas lá e eu fui aprendendo a escrever com um chefe lá da redação, que foi muito legal, que eu não vejo isso acontecer na maioria das vezes, que ele tipo, sentava do lado e falava, não é assim, é assado, você pode fazer assim, você pode fazer assado. E foi um cara que me ensinou a escrever e aí eu acabei indo principalmente para esse lado de roteiro, assim, né? Só que aí comecei a fazer roteiro para reality show, para programa de auditório, fui fazendo de tudo, que né? Legal, mas na 89 a rotina era mais lá dentro, assim, escrevendo, entrevista por telefone. Entrevistei o Max Cavaleira por telefone já no começo do Soulfly, foi legal. Assim... Aí, assim, tive a oportunidade que eu falei de conhecer a Rita Lee, sei lá, tirar uma foto, não entrevistei, não fiz nada, mas para mim foi demais, assim.
né? Enquanto fã do Mutantes, Sim, né? muito legal. E dela em si. E ver shows, assim, né? Shows, coisas que eu gostava na época, muito hardcore, melódico. Aí vi Bad Religion no Olímpia, Offspring no Olímpia. 89 com certeza cobria todos esses shows. E a gente ganhava ingresso, isso era o mais legal, né? Era ganhar ingresso. Esse é o momento marcante que eu perguntei, ganhar ingresso. Se pá, você ganhou ingresso na época da faculdade ali. Ganhei, sem dúvida nenhuma. Tava me recordando a memória até um pouco antes de começar aqui, teve vários shows rolava que eu fui. Free Jazz, a gente ganhava. Sim, exato, ótimo. E acho que nessa fase também tem esse item que você trouxe aqui, né? Ah, sim, pelo 89. Muito legal, ó. Mostrar pro pessoal aqui, ó. Uma capa de uma revista do 89, autografada pelo pessoal do Red Hot Chili Peppers aqui, ó. Olha que legal, cara. Vocês vão ver isso aqui com uma qualidade melhor aí daqui a pouco, agora. Descontraído. Cara, assim, é legal, eu fiz questão de colocar na pauta essa questão da rádio, porque muita gente até hoje procura, principalmente os jovens, né? Estudantes de comunicação social que fazem essa ênfase em rádio e TV, qual que seria a dica que você daria hoje em dia para esse pessoal que quer ingressar nessa área, né, de rádio e TV no Brasil? Então, a dica que eu poderia dar, assim, de certa forma, é tentar criar os seus meios e ter um plano B, um paralelo. Porque, assim, esse mercado tá muito fechado no sentido de vagas, assim. Então, assim, tem algumas emissoras em São Paulo de TV, algumas no Rio, e nos outros lugares tem muito pouco, assim. Tem uma retransmissora, né? Então, assim, tem pouco mercado. Ao mesmo tempo, tem a internet que possibilita você ter a sua mídia, né? Sim. Isso é demais, assim. Tipo, por isso que isso que vocês fazem é muito... louvável, assim, porque é isso, né? Eu faço você mesmo, né? Porque, assim... Temos que citar o nome do pessoal que está aqui, o Fabrício e o Douglas. Então... Sem esses dois caras, o Trilhas Podcast também não aconteceria, hein? Por isso, mais uma vez, inscreva-se no canal e curte esse vídeo. E divulgue, porque assim, temos aqui 3 pessoas e mais um ótimo convidado para poder comprovar o trabalho e o amor que tem que se dar para esse tipo de atuação, né? Dedo no like aí. Sim, sim. Não, mas é isso, assim. Então, tipo, se você quer trabalhar numa rádio, numa TV, enfim, você tem que também viver isso de certa forma, então conhecer, assim. Por mais que hoje em dia seja difícil, assistir TV, ouvir rádio, né? Para ver, qual é o mercado que tem, para eu ir lá tentar uma vaga, levar um currículo, ver se tem alguém que eu conheço, algum amigo de um amigo, não sei, assim, para tentar chegar, porque tem poucas vagas, né? Até porque a internet, enfim, cresceu muito, tudo, né? E você saber do que você está falando, assim, porque às vezes chega a pessoa numa entrevista e você fala assim, o que você assiste, o que você gosta? Eu não assisto TV aberta, não sei o quê, é só Netflix, sei lá. Não, beleza, só que assim, não na entrevista de trabalho, né, você vai falar isso, né? Beleza, só que você não vai ser contratado. Tentar conhecer o meio que você quer trabalhar. Sim, faz sentido. Fazer os seus próprios caminhos também, né? Então, assim, hoje eu trabalho como jornalista, né? Não na área musical. E aí eu tento preencher essa lacuna dessa vontade de fazer coisas relacionadas com música, fazendo coisas por conta própria, né? E tento compensar um com o outro, né? O que ganho, enfim, o que eu ganho como jornalista, aplicar nas coisas que dão mais prazer, né? Mas ao mesmo tempo, assim, se eu não tivesse o outro trampo, o que eu queria fazer era, por exemplo, igual vocês, me dedicar a produzir conteúdo musical para as redes sociais, para o YouTube, né? E ralar, assim, né? Fazer bastante. Sim. E que eu acredito que seja um caminho para quem quer trabalhar com jornalismo musical, assim, legal, né? Mas se dedicar, né? Se dedicar, porque tem isso também, né? O algoritmo cobra frequência, né? O Douglas está aqui para comprovar isso. Né? Enfim,
Mas acho que de conciliar. E plano B, que eu falo assim, tentar, infelizmente, hoje em dia, ter 2 trampos, ter 2 frentes, porque, né, uma secar, você ter a outra, sei lá. Então, você trabalhar na rádio, mas fazer outra coisa, ou pelo menos saber para onde correr quando der ruim, sei lá. Exato. Cara, e quando você saiu da 89 e foi para MTV, como se deu essa transição e qual que é a sua lembrança também mais marcante de quando se trabalhou na MTV, né? Foram quantos anos você ficou lá na MTV? Fiquei 4 anos, de 2002 a 2006. Né? Deve ter visto show pra caramba, conhecido gente massa pra caramba nessa fase. Sim. Na 89 a gente ganhava mais ingresso, né? Na MTV tinha muita gente antes de chegar em mim, assim, né? Já parava em outros andares do prédio lá da Afonso Bovero, né? Isso. Mas com certeza, assim, né? Na MTV, assim, me marcou muito, por exemplo, um dia... Conheci o Sabotagem, assim, eu tava lá sentado, o Sabotagem tava sentado ali do lado parado, esperando que ele ia gravar uma matéria com outra pessoa. Aí, caralho, Sabotagem e tal, né? Então, assim, eu vi 2 vezes ele na vida, então essa foi uma das 2 vezes, marcou muito, né? Mas, voltando para essa primeira pergunta, a transição... Sim, a transição. Eu saí de 89 porque eu recebi uma proposta que foi melhor na época, tal, que foi para fazer textos para um site do Rock in Rio, assim, era o Rock in Rio 2, acho, não sei. Não, 2 não. Quando voltou a ter, ano 2001, sei lá. E aí fui para lá e aí depois rolou assim, abriu uma vaga na MTV, no jornalismo. Aí o cara me ligou e falou, pô, abriu aquela vaga que você sempre sonhou, tal, quer mandar currículo, não sei o quê. Aí mandei o currículo, fiz a entrevista e rolou. Aí que o cara falou, quando te indiquei também, eu falei, o cara, aquilo lá, né? Ele sonha em trabalhar com MTV, gosta de música e tal, é um cara que quer mesmo trabalhar aqui, né? Sim. E aí entrei no jornalismo lá, isso aí, peão, assim, trabalhando pra caramba, ganhando uma mixaria, né? Mas foi legal, assim, o prédio em si é muito legal, que é histórico, que é o prédio onde era a TV Tupi, né? Sim, do Assis Chateaubriand e tal, né? E aí de lembrança mais marcante para mim foi que eu caí, por acaso, quando eu entrei lá, caí direto para trabalhar com o Fábio Massari, assim. E aí eu falei, caramba, Fábio Massari! E aí eu ficava pagando um pau pra ele, né? Até hoje pagamos um pau pro Massari, né? Professor. E aí, quem não conhece, procure, né? Reverendo Fábio Massari, que educou toda uma geração, né? Ensinando quais eram as bandas que a gente deveria ouvir. A maior educação musical inicial pra mim foi o lado B. Eu lembro, cara, até hoje, quem me dera ter uma máquina, eu tenho pra voltar e visualizar essas cenas, que eu tinha um videocassete no meu quarto, com várias fitas virgens, eu comprava caixas de fita. E aí eu saía e deixava gravando, ou quando eu não pedia pro meu pai e pra minha mãe acordar pra gravar, ficava um puto da vida, não sei o quê. E geralmente era o lado B, porque eu não conseguia pegar o horário que passava, né? Então eu chegava no dia seguinte, via propaganda, via tudo, porque eu não tinha como pausar, né? E, cara, a lição que o Massari deu e nos dá até hoje é incrível, então, né, cara? Aí teve isso, assim, que me impactou no começo, isso aí que eu caí pra trabalhar com ele. Só que aí já era o jornal da MTV, ele não tava muito, não era a vibe dele. Mas foi antes do lado B, então? Não, foi bem depois, foi a última coisa que ele fez lá. Okay. Aí já não tinha mais o lado B, a MTV já não tava tão interessada nos programas musicais, estava começando aquela coisa do Comédia MTV, os últimos humoristas lá, né? Então ele já não tava, assim, acho, tão feliz, né? Sim. Mas a gente trocava muita ideia. Eu falava, pô, Massari, mas como é que você conhece tanta banda, né? Aí ele, não, eu não conheço, não. Na verdade, eu conheço um pouquinho de cada e aí eu sempre sei falar. Eu falo, você conhece sim. Aí você cita um disco, aí ele fala, não, porque a terceira faixa do lado B, a tal, não sei o quê. Ele manja mesmo. Ele só faz a modéstia ali, né? E era louco porque aí ele se ligou que eu gostava de som, das coisas e era fã dele, sei lá. E aí ele levava coletânea, ele fazia coletânea em CDR e levava pra mim, assim. Cara. Ele fazia pra ele e levava pra mim, assim. Uau. Então ele falava assim, opa lá, fiz aqui uma coletânea,
só de rock brasileiro dos anos 70. Aí coloquei não sei quem, Joelho de Porco, blá blá blá. Ele falou, aí no final eu vi e falei, puta, esqueci do Raul, tá ligado? Aí a coletânea chama Faltou o Raul. Tal. Que legal. Aí eu tenho lá em casa a coletânea Faltou o Raul em CDR, que foi feita por ele, né? Era uma das muitas, né? As mixtapes, né? De antigamente. Aí eu ganhava Então, pra mim era o máximo, né? E depois, em 2006, quando eu já tava... Que aí eu dirigi o jornal, aí teve essa história, o Mutantes vai voltar. Caralho! Porque, assim, era a minha banda preferida, do coração. Eu peguei um show dessa volta dos Mutantes lá no... Ai, não me lembro agora. Ipiranga? Foi o Museu do Ipiranga. Museu do Ipiranga, ao ar exatamente. livre. Isso aí. Foi no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Isso. 2006, isso aí. Foi lindo. Uma Zélia Duncan. Zélia Duncan. Foi o primeiro show de retorno. Não, por não ter a Rita Lee, também, óbvio, o Arnaldo não ser aquela pessoa que era, mas assim... Mas ainda eram os Mutantes. Nossa, cara. Não, e era todo mundo, né? Menos a Rita e o Liminha, né? Sim. E, assim, era o Dinho também na bateria, Dinho, assim, né? Ele teve e até que reaprender a tocar bateria, teve um papo assim, né? Porque ele tocava há muito tempo, né? Então, e o lance de o Arnaldo voltar a tocar com o Sérgio e tal, né, meu? Histórico, E aí, assim, aí rolou, tipo, um papo lá, vai rolar de gravar com eles, na casa do Sérgio. Uau! E aí... Já levaria todos os discos dos Mutantes pra autografar, não ia ter então, matéria e aí... nenhuma. O tempo a ser perdido, autografa esse aqui, esse aqui. E aí rolou isso, eu levei os discos, né, todos autografaram, né, e aí... Tanto que assim, aí eu falei, quem vai sou eu gravar, né? Aí eu falei, vou usar do pequeno poder que eu tenho agora. Não, tinha tinha os produtores que iam para as externas, porque eu tinha que ficar lá tocando o programa. Mas aí eu acho que eu cheguei na época e falei, não precisa nem discutir, quem vai sou eu. Sim. Tipo, mano, sou muito fã, sou louco, doente pelo Arnaldo e tal. Eu falei, eu vou, aí tipo, acho que eu nem dormi, fiquei... E aí, enfim, aí... gravamos, né? Foi o repórter lá, na época era o VJ, era o Léo Madeira, então que já era uma última geração mesmo, assim, né? Da MTV. E aí gravamos, aí depois tirei foto, peguei os autógrafos, tirei foto, e aí tem até a foto que eu trouxe para mostrar aqui no programa, que tá eu e o Arnaldo, né? E aí eu perdi essa foto, alguém apagou do computador, era o começo das também foto digital. Mas na época eu imprimi uma para mim, então sobrou essa no sulfite, né? Que foi um sonho, assim, conhecer o Arnaldo Batista. Então acho que me marcou mais foi isso. Só mais uma coisa, desculpa. Trabalhar com Hermes e Renato. Eu não trabalhava com eles diretamente, mas eu tive 2 oportunidades de gravar com eles, assim, e foi especificamente com o Massacration. A gente fez um jornal da MTV que era... o dia do 666, que ia ser 6 de junho de 2006, né? Teve um negócio, ia ter o Slayer, ia lançar música, ia ser o dia 666. Aí a gente falou, o Massacration vai apresentar o jornal esse dia. Aí vieram 2 deles lá de Massacration para apresentar e os caras da equipe não conseguiam, tinha crise de riso, né? O câmera. É muito boa. E depois teve um VMB que eu fui trabalhar, aí também, no VMB você fica lá, muita gente, a função é babar de um artista, você vai ser babado de um artista, né? Mas como assim? Para não deixar ele sumir na hora que ele tem que subir no palco, né? E para ficar por perto ali, porque é muita confraternização, enfim. O cara pode sumir aí. E aí minha função foi... ficar com o Massacration, que eles iam chegar de tanque em todos os começos de bloco, não lembro porquê, eles chegavam de tanque, e aí eu ficava dando vai e o Massacration vinha no tanque, aí pra mim foi a melhor coisa, que assim, loucura. Ficar dando vai pro Massacration chegar no tanque, né? Então acho que foi as coisas mais marcantes, assim, foi trabalhar com o Massari, com o Massacration e ter gravado com Mutantes. Sim, 2006. Muito massa. E bem nessa fase também você abriu pro rock e depois o Goiânia Noise também, né? Sim. Como era feita essa cobertura? Também foi pela MTV ou não? Sim. Então era o jornal da MTV e aí os festivais convidavam, né? Também até por isso aí que a gente fala assim, a imprensa musical mainstream ser reduzida, né? Ter poucos canais e tal. Então eles convidavam o jornal da MTV... meio que terceirizavam, né? Vamos colocar assim, né? Para poder divulgar um trabalho que eles faziam, né? Eles convidavam para fazer a cobertura jornalística mesmo. Vocês querem vir aqui fazer uma reportagem, cobrir o festival? Isso era exclusivo, né? Era
por não ter outro Pra para TV, fazer não também. tinha. Porque aí, assim, ia sempre o amplificador lá, da cultura, do sim, Terence. sim, Terence. Acho Mesma que me fase, desculpa ter esquecido o nome, mas o mas Terence que é. sempre tava, né? Faz um programa legal pra caramba da cultura, né? E aí a revista Dinamite, às vezes ia a Bis, né? Mas a gente ia com um VJ, aí o VJ fazia cabeças. Então, assim, a gente ia, gravava todos os shows, e terminava o show e ia pro camarim fazer o e aí, como foi o show? Ou se não, antes do show fazia a expectativa. E aí, então, tipo, ia o Edgar Piccoli, né, no Abril pro Rock. Tô aqui com a Nação Zumbi, prontos para subir no palco, Nação, tal, fazer umas 2, 3 perguntas, aí virava uma matéria de 5 minutos, 10 minutos. Se era 3 dias de festival, às vezes virava 3 partes, né? Era a cobertura. Então, eu mostrava um pouquinho de música, um pouquinho de entrevista, né? Um pouco da história do todo o rolê ali que tava tendo, né? E desses shows que você assistiu, tanto no Abril pro Rock quanto no Goiânia Noise, quais que te marcaram mais, assim? Então, o Abril pro Rock, eu cobri o de 2003. E aí, assim, que me marcou mais ali foi a Nação Zumbi. Ainda tinha sentia uma carga de emoção muito forte, assim, no público. Não era recente, né, o falecimento do Chico, mas foi em 97, acho, enfim, tinha 6 anos. Então, ainda tinha uma carga muito forte de emoção ali. E a casa deles, então, assim, o show era muito pesado e muito emocionante. E a galera agita muito, assim. Às vezes eu fico com a impressão que o público, não sei, talvez paulista agite muito menos, não sei. E Devotos também, as bandas locais, assim. Legal, demais, né? Me marcaram. E no Goiânia Noise, eu vi uma sequência que foi Muqueca de Rato e Ratos de Porão, as 2 bandas de ratos, né? E aí foi um caos, assim, não sei, tinha uma vaca gigante que os caras arrumaram num negócio de rodeio, não sei lá, no palco do Muqueca de Rato. Foi animal essa sequência. De verdade, a vaca? Não, um boneco de vaca gigante no palco, sei lá, foi um caos. Foi Muqueca de Rato e na sequência Rato de Porão, vi um Mundo Livre sensacional lá. E vi Guitar Wolf no palco, assim, nossa. E também Você é meio surdo, né? Se eu vi o Guitar Wolf ao vivo, você fica surdo. Então, era aqueles japonês Cara, louco, maluco, parecia né, um show do Ramones. Volume. E aí vi do palco, assim. Que animal, cara. E depois, os caras se jogaram no chão, loucura total. E depois um deles, né, morreu também. Então, assim, o que me marcou foi também ver o Guitar Wolf do palco, assim. Sim. E depois teve o Woodstock 99, né? Sim. Inclusive existe um documentário, não sei se ainda está disponível, mas muito interessante. Na época a gente, era moleque, né? Nós acompanhávamos pela televisão e pelas revistas que realmente foi um caos, mas a gente não imaginava tanto quanto foi documentado nesse arquivo aí que ficou, acho que na Netflix por um período, não sei se ainda tá. E você estava lá, né? Sim. Woodstock 99. Cara, você que foi uma pessoa que viu tudo aquilo, né? Pelo menos por alguns momentos. Qual foi a sua percepção? O que você viu ali que aconteceu? Que falam então, tanto, é né? muito louco porque eu fui lá cobrir pelo 89, né? E a rádio mandou uns ouvintes, teve uma promoção, mandou uns ouvintes foram sorteados. Aí teve cobertura do 89, foi um locutor para fazer flashes, e eu fui fazer matéria para revista, assim. Né? E é muito louco porque eu conversei um tempo atrás com o locutor que foi junto e que, assim, a gente não teve essa percepção de que foi tão violento, tão caótico. Porque, assim... Mas foi, né, cara? Mas Você foi. pega pelas imagens, pelo amor de Deus. Foi. Vocês já viram esse documento? Cara, então, saíram 2. Eu comecei a ver, tá na Netflix. Netflix. Tá? É inacreditável. E aí, Um desastre total, é guerra Woodstock civil. 99. Guerra civil, cara. E a HBO tem um também. Eu acho que assim... Exatamente. Teve o de 94 antes, que era de comemorativo de 25 anos, que aí teve o lance da lama, né? Que choveu muito, teve muita lama, a galera ficou fazendo guerra de lama, jogando lama no palco e bombou muito isso na época. Que foi o show do Green Day e o show do Nine Inch Nails, principalmente, né? Que o Nine Inch Nails foi o grande show. E aí o
que me parecia lá? Que a galera foi numa expectativa de que virasse esse caos da lama, também. né? Só que acontece, tudo ali foi planejado de um jeito errado, no sentido corporativista, do dinheiro, não sei. Então, assim, tinha um clima legal, shows legais, só que era um hangar da Força Aérea, que os 2 palcos ficavam a quase 2 quilômetros, 1,5 quilômetro um do outro. Então era muito longe, então era ruim de você tinha que meio que ficar em um palco só. Com certeza. E é só asfalto, né? E tudo caro, assim. Parece que foi o começo dos festivais ali começar a virar uma experiência. Então, e aí eu lembro que na época, desde o primeiro dia, a galera tá revoltada porque a água era muito caro. Se eu não me engano, era $10, $6, não sei. Aí a galera ficava xingando o Michael Lang, que é o criador do festival. E aí, assim, aquela coisa, muito calor, a galera muito jovem, muita testosterona, né? Então, assim, tinha os bate-cabeça, as rodas, teve show do Rage Against the Machine. Uau, foi tem sido violento total, então, né, cara? aí assim, não dava, por exemplo, se você quisesse entrar numa roda, porque era muita porrada mesmo, né? E a galera que foi se enchendo nesse sentido, assim, então, assim, no fim tinha lama, só que era lama porque os banheiros não estavam dando conta. Então a galera, paguei caro, não dá pra tomar água. E uma lama aditivada. Então era lama, não era lama de terra e chuva, né? Então a galera nisso foi se revoltando. Só que deu pra curtir todos os shows até o fim. Então, assim... Você ficou todos os dias lá ou não? Eu cheguei, eram de sexta a domingo, aí a gente chegou na sexta, pegou a metade da sexta, e depois deu pra ver o sábado e o domingo. Que legal, cara. Porra. E aí... só que, por exemplo, o caos em si, eles hoje em dia referem muito com o Limp Bizkit, né? Que teve uma quebradeira e tal. Sim. Mas eu vi o show, assim, foi de boa, teve remédio de quebradeira, mas você ficava mais pros lados ali, vi de boa. E aí no último dia, no último show, foi o Red Hot Chili Peppers. Era 99, eles estavam na turnê daquele disco, putz, agora eu vou esquecer o nome, que é depois do Blood Sugar Sex Magic. Esqueci também, eu sei qual que é. E aí, eu falo, ajuda. Daqui a pouco a produção fala, né? Que foi também o Frustrante, meio que é uma volta dele e tal. E a Californication, o Californication, isso, o disco. E aí foi um show legal. E aí nesse show começaram a tacar fogo lá numas torres, parece. Porque eles deram uma vela para cada pessoa, para poder usar em determinado momento. Não, tinha vela, tinha a galera riponga com as velas, mas assim... eles não deram velas para todo mundo? Não, a galera não. Foi tipo na bagunça ali, a galera falou, vamos tacar fogo nisso aqui, é o último dia, vamos tacar fogo. Aí tacaram fogo lá numa torre. Só que o show continuou, aí assim... Cara, essa cena é inacreditável. O show continuou rolando, aí o cara entrou uma hora lá, o cara falou, galera, não sei o que, a gente tem um foco de incêndio, mas tá tudo sob controle, continuam curtindo o show, quando o show terminar, os bombeiros vão entrar depois que todo mundo sair. Então, assim, a gente viu o Red Hot até o final, e aí, assim, saímos na boa e fomos embora. E aí no dia seguinte, quando a gente viu nas bancas assim, todas as capas, Woodstock termina em caos, fogo e caos, fogo e caos. Eu falei, porque pra gente foi legal, assim, foi um evento divertido, né? Deu pra ver tranquilamente. Aí hoje eu consigo entender que realmente, né, aconteceu um monte de problema, tudo. Sim. Mas, estrutural, na verdade. Estrutural. Mas deu pra curtir, assim, não foi do tipo, preciso ir embora daqui pra eu sobreviver, tá ligado? Nossa. Eu acho que acharam lá um jeito de repercutir o festival e também de colocar, né, que tem muita história que o Limp Bizkit que ferrou com tudo, tal, que inflamou a plateia, mas não foi, tá ligado? Eles inflamaram coisa de uma banda, vamos agitar, tal, não sei o quê. Legal. Mas é isso, assim, a galera foi se enchendo ali de tudo muito caro, não tinha banheiro, não dava pra ver os 2 palcos,
né? E aí no fim acho que foi isso aí, já estamos aqui, vamos tacar fogo em tudo mesmo, né? Somos jovens. Talvez deveria ter acontecido mesmo, se parar pra pensar, né? Porque mas... se coloque você com aquela idade naquele lugar. Exatamente. Cara, e assim, pra quem não sabe, o Paná teve uma banda também, chamada Miguelito Cochabamba. Exato. E nessa fase, cara, a gente trocava muita ideia, a gente ouvia muito as guitars band brasileiras, Second Comb, Pin-Ups, né? E eu sei que depois você pegou um grande amor pela pesquisa por esse tipo de... tanto da cena quanto das bandas, né? E aí você criou, depois passado um bom tempo, o documentário Time Will Burn, né? Eu queria que você falasse um pouco, pessoal, qual foi a ideia para se criar esse documentário e como isso se deu, né? Qual foi a experiência legal assim que você teve lançando esse documentário? Tá. Então, o Time Will Burn, ele é um documentário independente, né? Ele foi feito sem lei de incentivo, sem patrocínio e tal, por duas pessoas, eu e o... Do it yourself. E aí foi feito, até demorou demais, assim, foi feito ao longo de 4 anos nas horas vagas, por causa disso, sim. A gente tinha outros trabalhos e ia fazendo. Mas eu tinha uma vontade de fazer um documentário, porque na MTV a gente fazia mini documentários para o jornalismo. Sei lá, qualquer banda que seja. Ia lá, entrevistava a banda, contava a história. Aí eu falei, eu acho que eu sei fazer, consigo fazer um também que não seja para o trabalho em si, né? E aí o estalo do Time Will Burn foi um pouco assistindo aquele documentário Hype, que conta a história do grunge, sim, né? Nos Estados Unidos, do termo grunge e tal. Aí... Eu tenho em VHS, você acredita? Sem legenda. Você acredita que essa fita de vídeo, na época que foi lançada, cara, tá até hoje marcado. Era $1,99 nos Estados Unidos, cara. E para chegar aqui era um absurdo de caro. E aí uma pessoa foi para lá, que eu conhecia, e ela me trouxe e falou, cara, é presente, foi muito barato. Tá aqui o preço, só que eu paguei, eu não fazia ideia, entendeu? 99. Eu tenho até hoje, cara. Eu tenho o DVD com a legenda, porque depois saiu em DVD no Brasil, né? Mas eu faço questão de guardar o VHS. Pô, legal, cara, que foi uma baita influência mesmo para fazer. Então, aí... Bom saber. Aí teve o Hype, assim, que me inspirou, né? Falei, podia fazer um recorte brasileiro. E aí fiz essa associação, assim, né? Falei, podia falar daquelas bandas do grunge no Brasil, né? Será que teve um grunge no Brasil? Não sei, porque né? E os gringos não conhecem, não tem ideia, né? Então, assim, não era necessariamente o grunge, mas... tinha a ver, né? Era a mesma época, as bandas tinham influência das bandas de lá, as bandas cantavam em inglês, né? Aí rascunhei uma ideia, aí eu lembro até que eu não me esperei totalmente, mas conversei com alguns amigos, eles falavam assim, também da cena do interior, falavam, tem toda uma cena de Piracicaba, não sei o quê, Chainsaw e tal. Aí conversei com os... aquela banda Deus. Sim. De Pernambuco? De Pernambuco. Maravilhosa, uma das que eu mais gostava. É Deus com D mudo, minúsculo. Brincando de Deus. Brincando de Deus, isso. Brincando de Deus. Exatamente. Adoro essa banda também. Né, sensacional. Sensacional. E aí falei com o Zé Antônio do Pin-Ups, né? Falei, eu queria fazer... O que você acha também? Queria... Aí... como o primeiro disco do Pin-Up chama Time Will Burn, me deu esse estalo, tem tudo a ver, né? O tempo vai queimar, né? Porque é uma história que, de certa forma, está se perdendo, né? E aí é isso, a gente fala dessa cena, que é uma cena que, de certa forma, ficou no quase em vários sentidos, assim, né? Que quase estourou... Né, que chegou aquele momento ali do The Fala, que não é guitar, mas era do rolê ali do The Fala tocando no Hollywood Rock. O Pin-Ups também ficou numas de já começar a tocar em programa de televisão. Um show do Ramones que o Pin-Ups abriu. Então. Muito legal. Caramba. Foi lá no Olímpia. Nossa, nem me lembro o ano. Foi 90 e alguma coisa. X lá. Então. E aí, tipo... isso, né? As gravadoras se interessaram porque queriam procurar bandas em inglês, né? Porque teve o boom do Sepultura, achavam, não, então vamos investir em bandas em inglês. Mas não foi, né? Assim, no sentido comercial, né? Dos caras falar, vamos agora ficar rico, viver disso, não sei, tocar no exterior. Acabou não rolando, né? Mas aí fala desse... E é uma cena que está entre...
o final do boom do rock brasileiro dos anos 80, né? Que era em português também, Titãs, sei lá, Paralamas, Barão Vermelho. E a cena que bombou depois, que foi cena, modo de dizer, mas assim, Raimundos, né? Que aí veio o Banguela, Little Quail, né? E aí entre esses dois de bandas em português que fizeram sucesso comercial, teve essa cena maldita, sei lá, né? Das guitar bands das brasileiras. guitar bands brasileiras. E aí, aí saímos entrevistando a galera, né? E foi muito louco porque gerou uma comoção, assim, né? Entrou no Festival Inédit, assim, todas as sessões foram cheias, Sim. passou na Cinemateca. Foi assistir. Então, e aí, como fala, alimentou uma certa nostalgia da galera. O pessoal vinha, pô, minha adolescência, caramba, minha adolescência, espaço Legal retrô, tal, né? Então a galera curtiu nesse sentido, né? E aí passou em alguns festivais, foi também uma das coisas mais legais que eu já fiz, assim, né? Não me deu nem um centavo, né? Mas me deu sei lá, uma retribuição que não tem preço, assim, Sim, né? exato, De ter feito um negócio e Animal. ter feito amizades, grandes amigos, né? Os caras do Mickey Junkies, pô, hoje em dia, né? Sou amigo do Carneiro, os caras legal, mais gentis, legais que animal, existem, animal. né? Todos eles, assim, né? Eu também tenho o CD do Mickey Junks em casa. Então. Aí valeu por um isso material também, muito bom, cara. pelas amizades, assim, e pela amizade que eu vou até citar, que é o Otávio Souza, que fez o documentário comigo, Sim, né? Porque aí ele fez a parte da fotografia, né? Então ele fez a câmera e a finalização depois, eu editei e ele finalizou. E ele também é um cara muito conceituado, assim, foi fotógrafo muito tempo do CPM 22, quando estourou, depois da Pitty, né? A Pitty sempre leva ele junto nas viagens para fotografar os shows, né? Fez aquele filme depois da Pitty, o Agridoce, que eles foram para uma casa na Cantareira, só em 4 pessoas, né? Foi a Pitty, o cara que toca com ela, o Rafael Ramos e o Otávio, né? Ficaram só os 4 lá nesse processo, enfim. E aí virou meu irmão, né? Meu irmãozão, assim. Nossa. Então, foi a mesma coisa. Eu falei, pô, quero fazer esse doc, né? E você tem a câmera, vamos aí? Aí ele falou, pô, né? Legal que eu tenho a câmera, tenho vontade de fazer alguma coisa, vamos aí, né? E aí... O útil ao agradável, né? Embarcou nessa, né? Nossa. E fizemos no nosso tempo, né? Sem incentivo demora mesmo, né? E depois você trabalhou também no Novos Motores, também como diretor, né? Que conta a história de jovens que resistiram na região do ABC a seguir a tendência de oportunidade de trabalho na região, que era basicamente vinculado à indústria automobilística, que hoje nem está mais lá, né? Queria que você falasse um pouco também sobre esse trabalho, porque é algo mais recente, né? 2022, é isso? Isso, exato. E é muito legal porque, assim, Conde Sexteto Favela, a gente tá falando um pouco aqui desses conjuntos, né? O Watts Trio, de entre vários outros, pessoal da cena do rap também que eu conheci há pouco, e que tem um mote muito sensível, né? Esse lance de o pessoal largar, falar, pô, não quero fazer isso, mas você vai fazer o quê? Não, então eu vou virar músico, né? E inclusive queria que você explicasse um pouco do porquê do nome, né? Novos Motores, e falasse também um pouco como se deu o processo desse documentário. Tá bom. O Novos Motores, ele vem de um festival que o pessoal das bandas lá do ABC criou, né? Então, assim, esse pessoal dessas bandas que você falou, do Watts Trio, e aí também tem muito envolvimento de uma banda lá do ABC que chama Nomad Orquestra, né? Orquestra, bem lembrado. E que os músicos são em comum entre todas essas bandas, assim, vários tocam em várias dessas bandas, Projeto Nave e tal. E aí o pessoal do Nomad Orquestra... organizou um festival com esse nome Novos Motores. Então, eles que tiveram a ideia do nome Novos Motores, que é isso, né? Para divulgar os novos motores do ABC, né? Que não é a galera da indústria automobilística, é a galera que produz arte, porque a indústria cultural também movimenta muita gente, gera muito emprego, né? Tal. E aí, eles organizaram o festival na pandemia. Esse festival ia ser transmitido ao vivo na internet, o Novos Motores, e aí eles tinham a ideia de registrar em vídeo também, fazer um documentário nos bastidores do festival.
E aí, por eles terem assistido o Time Will Burn, terem gostado tal, eles me convidaram para dirigir. Legal, cara. Olha só. Né? Que aí eles falaram, a gente tem a ideia, né? Tem o festival, tem o nome, tem essa ideia, a gente queria fazer um documentário, né? Tinha uma verba também de patrocínio do festival. Aí eles falaram, a gente separou uma graninha para fazer um documentário. Você topa? Eu falei, pô, topo, claro. Aí a gente foi se organizando em 6 pessoas, né? Que era o pessoal da banda, o que estava organizando o festival. Aí eu chamei 2 amigos, um para fazer a câmera, outro para... Os dois, fazer a câmera, captação de áudio, editar. E a gente fez esse processo coletivo, assim, já foi diferente do Time Will Burn. Foi em 6 pessoas, né? A gente gravou, assim, o sentido de gravar foi muito rápido, que foi um final... praticamente um final de semana que teve o festival. Caramba, a gente foi gravando com as bandas. Esse festival foi no 74? Isso, exatamente. 74 Club, que fica em Santo André, São Paulo. Exato, que é um lugar lendário lá. Sim. E aí a gente gravou e depois fez a edição, tudo, né? E aí ele teve um pouco menos de... Ele circulou menos do que o Time Will Burn, assim, no sentido de entrar em festivais e tal, porque já teve um pouco de mais restrição do pessoal falar assim, mas fala muito do ABC. Aí fala, pô, mas tem uma mensagem ali, né? Que é isso, que a gente achou uma coisa em comum entre todo mundo que estava no festival, de certa forma por acaso, mas, enfim, que até gera uma conexão entre todo mundo ali, que era isso, assim, todo mundo ali em algum momento da vida chegou para os pais e falou, não vou trabalhar não quero fazer Senac, não quero trabalhar na Volks, né? Quero ser músico, quero pelo menos tentar, né? Cada um com a sua história, né? Com o seu caminho. E aí a gente começou a exibir ele, principalmente no ABC, em evento de cineclube, no bar do amigo, não sei o quê, no Sesc, Santo André, e gerou uma comoção, assim. Aí foi muito louco, porque essa mensagem que eles passam, do tipo, eu vou viver do que eu gosto, né? Teve um cara que falou, explodiu minha cabeça, aí teve outro, aí assim... Teve 2 pessoas que falaram, não sei o quê, eu larguei o trampo e, agora vou viver da minha arte, sou ilustrador. Porque ele falou, assim, eu já tava com isso na cabeça e assisti o filme, aí eu falei pros caras, caramba, tá mudando vidas, assim, sim, tá ligado? E tem uma frase, eu fiz até questão, pra quem não entendeu que eu fui pegar o celular ali atrás, né, porque é uma frase muito comovente que me marcou muito, que é exatamente isso que você falou, que eu faço questão de falar aqui para os ouvintes do Trilhas Podcast. A gente nasce e cresce para quê? Para ser um instrumento do sistema ou para ser uma peça do motor que vai rodar contra eles? Que é uma frase do Cox. Do Cox, cara. Escreveu Cláudio Cox. Também vai ser convidado para o Trilhas Podcasts em breve, hein? Você está na mira do Trilhas, Cox. É uma frase magnífica que acho que resume bem o que você falou e tá trazendo um exemplo personificado, uma pessoa falar, larguei o trampo, larguei tudo, porque, poxa, é demais, sim, né, cara? Sim. Mudar vidas, né? Exatamente. E aí serviu também para mostrar, assim, para falar isso também, que o ABC tem artistas de muitos estilos, mas de certa forma é um berço do punk, né? E é muito louco porque, assim, no filme não tem bandas de rock, mas tem bandas de rap, de reggae, mas todos falam, o punk ali dos anos 80 me influenciou pra caramba, né? E falam desse lance, assim, do ABC ser um dos berços do punk, né? No Brasil, né? No Brasil, né? Então, nesse sentido, foi muito legal. E agora colocar ele, disponibilizar ele logo mais na internet aí pra galera de outros lugares ter acesso também, né? Não ficar só no ABC, né? Exato. Não, e assim, essa playlist, assim, eu vou ter o maior amor, o maior paixão em montar, né? Porque nós estamos citando bandas super importantes que, como foi falado no documentário, largaram o que estavam fazendo para poder tentar viver de música, entendeu? E hoje tem muitos exemplos dessas bandas do ABC que chegaram a prensar vários discos de vinil, inclusive, tá? Que tem tudo a ver com o que a gente traz aqui no Trilhas Podcast para falar. Então, boa parte ou todas as bandas citadas
citadas aqui e também que estão nesse documentário Novos Motores, estarão na nossa playlist do Spotify. Marco, para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas, somente os jovens, né, que têm esse interesse em criar documentários desse tipo no Brasil, né? Assim como o Time Will Burn e também como Novos Motores. Qual que é a lição que ficou principal que você pode aí transmitir para essa galera que tem interesse em fazer esse tipo de trabalho também aqui? Cara, assim, não sei se... Eu não vou ser muito encorajador, mas assim, saiba que dá trabalho, né? Muito trabalho, né? Dá muito trabalho, né? Mas assim, se você curte e você acredita, gosta disso, né, meu... se joga, vai e faz. Porque assim, tem um livro sobre documentários, do it yourself e tal, de um americano, e que o cara fala, não sei, enfim, de onde ele tirou esse dado, mas ele fala que 80% dos documentários começados não são concluídos. Porque, assim, existe uma empolgação muito grande, principalmente no começo, e com a parte das entrevistas. Caramba, vamos entrevistar a galera. Vou fazer um documentário sobre a cena hardcore, né, do Recife. Aí você vai, entrevista. Aí depois aí você chega lá, você vê que você tem 40 entrevistas de 2h30 cada uma. Você fala, caramba, o que eu faço com isso agora, né, com esse material, né? E aí muita gente desiste. Muita gente desiste também porque às vezes não tem acesso ao personagem que você quer retratar. Então, outra coisa, assim, saiba se você tem acesso ao personagem que você quer retratar. Então, assim, eu quero fazer um filme sobre o Roberto Carlos, mas será que eu vou conseguir entrevistar o Roberto Carlos? Será que ele vai conseguir falar pro meu filme? Se eu não conseguir, o filme dá para fazer mesmo assim ou não? Não dá. Então, veja se você tem esse acesso, né? E aí, você tendo acesso ao personagem que você quer retratar, né? E tendo um mínimo de organização e conhecimento também, né? No sentido de, tipo... material em não si, ser totalmente... e não ser da totalmente história, aventureiro. Não, também. No sentido assim, como que eu vou gravar, como que eu vou captar o áudio, né? Captar o áudio, assim, é uma das coisas primordiais, assim, né? Porque você não... Putz, se não ficar bom, depois para arrumar, né? É uma dor de cabeça e pode ser que não dê para arrumar, né? Sim. Então, assim, no Time Will Burn até... A primeira entrevista de todas foi a do Pinaps e na época, assim, o Zé Antônio chegou e falou, a gente vai reunir a banda porque pintou um show, era 2012 isso. E o filme saiu em 2016. Ele falou, se quiser gravar com o Pinaps, reunido semana que vem, depois acho que nunca mais vai conseguir. Depois eles até acabaram prosseguindo com a banda, né? Mas e aí eu falei, putz, aí chamei o Otávio, aí ele não tinha microfone, comprei um boom, fui lá com um boom, coloquei num pedestal, tipo, coloquei longe assim, ficou horrível o som. E aí não teve muito como arrumar. Então, assim, passa um pouco batido porque tá no meio de outras entrevistas, mas assim, você percebe que o som tá ruim, que vem tudo um chiado de ambiente e tal, né? Então, assim, né, tenta ter um mínimo de condição para fazer, né, por mais que hoje em dia seja muito mais prático, dá para fazer com celular, tem uns microfones de Bluetooth, mas assim, né, pensar com carinho no equipamento que você vai usar, né, no acesso que você tem. Isso que você falou também, de conhecer, tipo, ser uma coisa que você tenha familiaridade, né, não querer simplesmente ser aventureiro, né, assim, pesquisa, estuda e, né, tenta fazer sobre um assunto que você gosta, né? Se a pessoa gosta de futebol, né, vai fazer sobre futebol, sei lá, mas acho que é isso. E esteja disposto a se dedicar, assim, porque... ralar muito, né? Assim, porque a edição, por exemplo, toma muitas horas, né? Então, assim, você tem esse tempo de ficar muitas horas editando, né? As gravações, né? Então, isso... eu ia pro trampo, porque eu tinha outro trabalho, levava equipamento de manhã pro trampo, aí levava tripé, microfone, luz, tudo, né? Aí marcava, aí um amigo até às vezes ia lá com uma Saveiro para dar carona, né? E aí gravava lá na casa do Massari pro Time Will Burn e depois, enfim, tinha todo esse rolê, né? De sem glamour assim, né? De levar o equipamento e tal, né? Mas ao mesmo tempo, vale muito a pena, porque
tem que registrar as coisas, né? Se não se documentar, vai se perder, né? Exato. Time will burn. Exatamente. Muito bom, Marco, assim, agradeço imensamente sua presença aqui, o aceite, né, nessa conversa. Com certeza foi mais uma entrevista muito bacana que com certeza vocês gostaram também, né? Então, assim, as portas estão abertas, né? Tem muito assunto. Até brinquei no começo da conversa que só o Woodstock 99 já seria um programa à parte para contar em detalhes. Sim, então, quem sim. sabe a gente não agenda aí um futuro breve, um outro papo. Obviamente pode ser de outro assunto, mas eu sei que você tem muito conteúdo para poder passar e que o pessoal que acompanha o Trilhas também vai gostar de acompanhar com a gente aqui, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez sua presença e é isso aí, galera. Até as próximas edições do Trilhas Podcast. Tchau! Valeu! Trilha.